Deixa eu... Mas quer fazer aqui primeiro, aí quando chegar lá, né? Não, até a gente pode assim, isso. Não, mas podemos começar já, assim, conforme for tendo as dúvidas, a gente pode ir vai para frente, Vida, vem cá. Tá bom. né? Melhor. Não tem problema, não. Em que parte que você ficou com a dúvida? Aqui, vamos lá, a vovó já veio. Não. Pedro, por que você não comeu franguinho? Hã? Ó, eu vou fazer assim, então, Adriane, ó. Eu vou ler de novo ela, desde o Tá início, bom. porque às vezes fica mais fácil para localizar, né? A dúvida, ok? Tá? Então, vamos lá. Agora vai ser, ó, vai ser a leitura sem a tradução. Eu vou só ir lendo, tá? Podem me interromper se tiver alguma dúvida específica de cada frase que eu tô falando, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Do something. Esse é o nome da música. Do something. I woke up this morning. Saw a world full of trouble. Now I thought, how would we ever get so far down? How do we ever get so far down? And how's it ever gonna turn around? So I turned my eyes to heaven. I thought, God, why don't you do something? Well, I just couldn't bear the thought of people living in poverty, children sold into slavery. The thought disgusted me, or disgusted me. Tem essas duas pronúncias. Às vezes a pessoa pronuncia disgust, ou às vezes sai como disgusted me, mas a escrita é sempre com G. So I shook my fist at heaven. I said, God, why don't you do something? He said, I did. Yeah, I created you. Now listen. If not us, then who? If not me and you right now, well, it's time for us to do something. If not now, then when? Will we see an end to all this pain? It's not enough to do nothing. It's time for us to do something. I'm so tired of talking about how we are God's hands and feet, but it's easier to say than to be. Live like angels of apathy, who tell ourselves, it's all right, somebody else will do something. Well, I don't know about you, but I am sick and tired of life with no desire. I don't want a flame, I want a fire. I want to be the one who stands up and says, I'm going to do something. If not us, then who? If not me and you right now, it's time for us to do something. Yes, it is. Come on. If not now, then when? Will we see an end to all this pain? Well, it's not enough to do nothing. It's time for us to do something. We are the salt of the earth. We are a city on a hill. Shine, 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 shine. We are never gonna change the world by standing still. No, we won't stand still. No, we won't stand still. No, we won't stand still. No. If not us, then who? If not me and you right now, it's time for us to do something. If not now, then when? Will we see an end to all this pain? It's not enough to do nothing. It's time for us to do
something. It's time for us to do something. It's time for us to do something. That's it. É isso, amados. Foi naquela parte do choque, quando você traduziu, quando ele estava cantando, aí o choque, eu achei que era, que você fez lá do braço, assim, né? Eu achei que o choque era eu relacionei com shake, de misturar, né? Que é quando você falou que, tipo, de sacudir o braço, aí eu não sabia se o choque era o movimento, era a palavra que significava esse movimento. Dá para dizer sim, sim, porque é de shake. Shake é o presente, shook é o passado, é de chacoalhar, entendeu? Porque ele chacoalhou a mão dele, mas é assim, não tem assim o sentido do liquidificador, é de fazer assim, né? De falar assim, I shook, né? Porque vocês sabem, né? Assim, a tradução, ela sempre vai ser meio manca, né? Toda tradução, ela nunca vai ser exata, nunca vai ser uma palavra com uma palavra, né? Mas essa é a expressão que eles usam quando eles estão nervosos. I shook my fist, né? No caso, ele falou que ele fez isso para o céu. Normalmente a gente faz isso para outra pessoa, né? Quer dizer, a gente não faz, nós estamos tudo santo aqui. Nós não fazemos isso, a gente nunca fica bravo, nunca, né? Mas os ímpios, né? Os ímpios, eles fazem isso aqui, né? Uns para os outros, isso, né? Vou deixar até o microfone sempre desligado, ó. Não, mas é isso mesmo, amada. Então, é desse verbo mesmo, é isso aí. E mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Dúvida da tradução, da pronúncia? Não? Tudo certo? Tudo bem? André? Sim. Você, assim, essa música, ela fala muito do passado, né? Os verbos no passado, né? Sim. Tem vários verbos dela que estão no passado, né? Porque como ele está descrevendo pensamentos dele, né? Raramente você vai falar que você está pensando naquele momento, né? Sempre é o que você pensou, né? Eu vou fazer, então, um exercício, Rosana, de voltar para o presente, esses verbos, né? Para vocês saberem quais são os verbos, né? Porque tem alguns que são irregulares, não são? Tem vários deles irregulares. Aliás, eles amam verbos irregulares, né? Assim, eles usam muito, né? Os mais usados normalmente são os irregulares, né? Então, vamos lá. Então, I woke up é o passado de I wake up. É o passado de eu acordo. Woke up, passado. Wake up, presente, né? I saw a word. Saw a word é eu vi, passado. E presente é I see. See a word. See é presente, saw, passado, né? I thought, passado do verbo to think, né? Então, think, pensar, presente. I think, presente. I thought, passado. How would I ever get so far down? Não, aí aqui ele está usando um verbo causal, assim, tipo a forma how would we ever get so far down? Não está no passado aí, né? É uma outra forma. How is it ever gonna turn around? Também não é a questão do passado. I turned my eyes to heaven. Eu voltei os meus olhos. I turned, passado, esse é regular, né? Turned, presente. Turned, passado. Aí, vocês lembrando assim, na pronúncia desse ED final, dos verbos no passado, que eles são regulares, procurem imaginar que esse E é pequeno e quase inexistente. Então, a gente nunca pronuncia I turned. A gente fala I turned. O E ele sai bem suave, assim. A gente esquece um pouquinho esse E ali. Então, fica turned. Ok? Tá. I thought, de novo, passado do verbo think, pensar, né? Why don't you do something? Não, esse tá ok, não é passado. I just couldn't bear. I couldn't é o passado do verbo I can. Couldn't, I can, poder, presente. Couldn't, pude. Eu não pude. I just couldn't bear, né? Nesse caso, esse could, ele não é só que ele é questão de ser o passado, mas ele é um auxiliar, né? Ele é um verbo auxiliar igual o can, né? Que a gente usa ele quando a gente quer dar
alguma expressão aí de condição, seria? Alguma coisa assim, né? Eu não pude suportar. É dar uma ideia de um dos tipos do passado que a gente tem no português, mas não aquele passado simples, né? Então, I just couldn't bear. O bear está no presente, que é suportar, né? People living in poverty, children living in poverty, ele está usando o gerúndio do verbo para expressar uma ação contínua, mas sem o to be junto, tá? People living in poverty. É comum, né, a gente usar dessa forma. Children sold into slavery. Sold, o passado do verbo to sell. Ok? Amados, tem alguém com o microfone aberto? Eu não estou enxergando para me fechar. Ok, então assim, ó. Children sold, então sold, passado do verbo to sell, vender, tá? Children sold into slavery. Oh, Fala que vai voltar na aula. só um minuto. Como que eu vou falar? Ainda tá. Ok, consegui. Amada, desculpa, eu fechei só para a gente poder ouvir melhor aqui. Ok. The thought disgusted me. I shook my fist at heaven. Então, shook, passado, shake, presente. I said, passado também do verbo dizer, né? I say, present, presente. I said, passado. I said, God, why don't you do something? Dessa pronúncia do God, a gente trabalhar bem essa questão, porque a gente vê o O, e no português a gente fala O, go, God, God. Aí a gente pensa que a pronúncia é God, e não é God, é gut, gut. God, God, é uma espécie de A puxado no fundo da garganta. God, why don't you do something? God. É a mesma pronúncia do love. God, love. God loves you. Não é God loves you. Não existe God loves you. Please. Tá? God loves you. Isso, ok? Tá. Aí, he said, né, passado também. Ele disse, passado. He says, presente, do verbo dizer. I did, é passado. O presente é I do, né, do verbo fazer. Mas aqui ele está usando como auxiliar, né? Está usando o auxiliar, como o did, mas dando essa ideia de passado. I created you. Eu criei você. Create, presente, created, passado, né? Aí lembra essa questão dessa pronúncia desse E, faz de conta que ele não existe, e você fala created, created, tá? Você não pronuncia esse E, você deixa ele bem sumidinho, ok? Aí, deixa eu ver se a gente vai ter. Well, if not us, then who? If not me and you, right now, it's time for us to do something. Will we see? Aí ele está usando o futuro, will we see, né? Nós vamos ver. Will é um auxiliar que dá a ideia de futuro. I'm so tired of talking. Não. Não, aí os verbos acabou, viu, Rosana? Verbos do passado, né? Aí ele já não está mais falando de nenhum verbo no passado. Isso. Aí falar um pouquinho dessas duas formas verbais aqui. I wanna be e I'm gonna do, tá? Wanna quer dizer I wanted to. Eu quero. É isso que ele quer dizer, tá? E ele dá uma certa ideia de futuro, que ele está dizendo I wanna be the one. Eu quero ser aquele, né? Mas esse eu quero ser é no sentido assim, é uma estimativa do seu coração de que em algum momento no futuro, de preferência próximo, ele consiga ser isso aí. E é uma forma contraída, é coloquial, esse wanna, tá? Ele sem a contração, ele é I want to be, né? A mesma coisa vale para o I'm gonna do something. Gonna, esse gonna quer dizer going to. Também é uma espécie de forma coloquial, né? Que eles juntam esse going to e vira gonna, né? E ele dá, quando aqui ele está sendo usado com o verbo to be, I'm gonna do, né? Que quer dizer I am going to do. Essa forma verbal, I am going to do, ele dá uma ideia de futuro, tá? De a gente ir fazer alguma coisa no futuro. Eu irei fazer, é como se você estivesse dizendo isso, tá? Ok, it's time for us to do something, yes it is.
Aqui, esse verbo, eu acho que a gente acabou não traduzindo ele. Shine quer dizer brilhe, tá? Shine, 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 shine. Brilhe, brilhe, brilhe. Porque ó, o que ele está dizendo? Ó, we are the salt of the earth. Nós somos o sal da terra. We are a city on a hill. Nós somos a cidade na colina. Aí tem no fundo as mocinhas do back vocal que falam shine, shine, brilhe, brilhe. Shine, shine. Ok. Aqui também é a contração do verbo no futuro, mas dando a ideia do negativo. No, we won't, quer dizer, no, we will not. No, we won't, quer dizer, no, we will not. Quer dizer, nós não iremos, não vamos ficar parados. No, we won't stand still. Nós não vamos ficar parados. Deixa eu ver. É isso, Mads. Esse stand still, o stand significa ficar? Ó, lá embaixo, lá no finalzinho onde você está. Aqui, né? Aqui, né? Aí. Isso, né? Então, stand quer dizer assim, é uma espécie de... Ele tem mais de um significado, né? O stand também significa ficar de pé, né? Mas ele não significa só ficar de pé, nesse caso seria stand... É stand-up, né? Que fala, né? Isso, stand-up, Porque aí, como você está falando, né? A gente tem o que a gente chama no inglês de phrasal verbs, que eles pegam um verbo, junto com um monte de preposição, com cada uma das preposições, o verbo ganha um novo significado. Nesse caso aqui, ele está querendo dizer o quê? Ficar parado. Stand, still. Still é parado, é imóvel. Tá. É um parado mais profundo do que o nosso parado do português. Ele é mais assim, tipo still. Estátua, assim. Isso, tipo estátua. Nós não vamos virar estátua, nós temos que fazer alguma coisa. Ok, deixa eu já... Bom, deixa eu ver o rostinho de vocês todos aí. Eu acho, assim, gente, que, assim, por hoje, né, era essa a questão da mensagem, né? Nós tivemos a oportunidade de poder ver a tradução, ver um pouco da pronúncia também, né? A aula vai ficar disponível, né? Eu vou colocar as duas partes da aula, da mesma maneira que eu tenho colocado para vocês, lá, para vocês poderem reassistir, né? Se tiver dúvidas em particular, vocês sabem, meu WhatsApp liberado, podem mandar no particular, né? Podem se arriscar a cantar também, ou a ler um pedacinho para mim lá, né? Se quiserem correção da pronúncia, fica à vontade, tá? E eu espero que vocês tenham sido tão edificados quanto eu fui, porque, assim, sempre que a gente, assim, essa música, ela tocou muito meu coração, né? Lá atrás, muito, realmente muito. Eu chorei muito, eu escutava essa música, eu chorava igual um bebezinho, porque eu pensava assim, meu Deus, eu sou um servo inútil. Era isso que eu pensava, né? E eu realmente estava sendo um servo inútil, eu não estava servindo na igreja, tinha uma série de coisas, né? Mas Deus já estava trabalhando no meu coração, por isso que eu chorava, né? E eu penso, assim, que é uma reflexão que a gente precisa pensar, porque a gente não pode ficar parado, né? Jesus está voltando e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Embora a gente saiba que não é a nossa fé que vai nos salvar, né? Assim, Jesus já nos salvou, ele já fez toda a obra, né? Mas a gente não faz obras para se salvar, a gente faz obras porque nós somos salvos, né? Como eu posso ser salvo e eu ficar parado? Eu não posso, né? Se alguém quiser dizer alguma coisa... Deus quer falar muito nesse sentido, porque agora há pouco a aula do pastor Beethoven falou muito disso, falou do servo, né? De que somos servos, né, de Jesus. Somos escravos. Somos escravos, né? E você tem... Foi forte. Foi forte, né? E aí você vem agora e finaliza com isso. Deus quer falar muito. E eu falei lá, escrevi no meio da aula que Deus tinha falado muito comigo naquele sentido. E aí agora você também... É só confirmação mesmo, acho que para todo mundo mesmo. Deus quer falar. Amém, amém. Glória a Deus, amados. Olha, eu tenho certeza, assim, que Deus queria que vocês vissem isso aí, porque foi Ele mesmo, assim, sabe, que colocou no meu coração muito forte, né? Para mim passar isso para vocês, né? Então, eu tenho certeza que Ele... Foi vontade dele, né? Ó, eu vou desligar a gravação, porque eu quero compartilhar uma coisa com vocês que não pode ficar gravada, tá bom?
Só um minutinho. Tá.